Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: o rock and roll e o satanismo no rock e suas mensagens subliminares. Vamos estar hoje tratando desse assunto. Você que entra nesse vídeo, fica até o final, porque é muito importante, é muito interessante essa denúncia que eu vou trazer hoje. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26, que diz assim: não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizê-lo às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai ao telhado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoa os pecados e conduz a vida eterna. Amém. Você que está com sua Bíblia, beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, consagro cada palavra na minha boca aos cuidados de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que possa defender e proteger-me em nome de Jesus. Então vamos estar falando do satanismo no rock e denunciar especialmente suas mensagens subliminares. Acredito que você já ouviu falar, talvez você achavam, talvez muitos acreditam ou acham que é apenas uma mensagem, o rock é apenas exagero da parte de alguns, porque é algo radical, porque é algo heavy metal, do que na verdade realmente existem muitas bandas de música satânica, existe mesmo um mal por trás daquela música e mensagens subliminares, mensagens ali ao avesso que podem estar trazendo lavagem cerebral e pode estar influenciando inclusive em seu comportamento. Isso que você escutou, né? Então aqui, com base em uma pesquisa, vamos ver detalhadamente esse assunto. A expressão rock and roll tem origem pouco conhecida no grande público. A locução deve-se ao fato de que nos anos de 1951 e 1952, um jovem cantor centro-oeste americano chamado Little Richard começou a modificar o beat do rhythm and blues da população negra do sul do país. Essa alteração sugerida a Alan Fred de Cleveland, a expressão rock and roll, para designar um novo ritmo musical. Eis a expressão, eis o significado da palavra. Crowley exerceu grande influência satânica sobre o rock, preconizava a escrita avessa. A linguagem avessa é a música avessa, ou seja, para você que está do outro lado, o que é uma linguagem avessa? Uma linguagem onde tem mensagens ao contrário. Ou seja, existe algumas letras, alguns ritmos de música que ela tem dentro daquela música concentrado uma mensagem, né? E ao avesso é o contrário, é como se fosse de trás para frente. O grande exorcista, Padre Gabriel Amorth, ele vai falar que é muito típico durante o rito de exorcismo o demônio lançar esse tipo de palavra ao avesso. E os sacerdotes, muitos deles experientes, já entendem essa maneira de expressar. Portanto, o rock também tem muitas mensagens ao avesso e ali subliminar, né? Algo escondido. Vamos ver o que ele continua dizendo. Algumas mensagens subliminares ocorrem em frequência muito baixa, com as dos 14 a 20 Hz, ou em frequência muito elevada, com as dos 17 mil a 20 mil decibéis. Essas mensagens assim recebidas subconscientemente desencadeiam no cérebro a produção de endorfina, uma espécie de droga natural que leva a pessoa a procurar droga ou aumento de dose de droga, já é tóxico dependente, ou seja, leva à dependência. E aí
algumas mensagens que eu encontrei aqui traduzida ao avesso que se encontra na música. Eis algumas mensagens subliminares e avessas decifradas pelos estudiosos. Encontrei aqui. Satanás é Deus, o poder é Satanás, ele leva entregando-te ao 666. Eu tenho que viver para Satanás. O Senhor Satanás, eu te desejo, bem-vindo Satanás. Aceita um pacto, bem-vindo ao show. Satanás está em mim, o meu suave Satanás, ele está em mim. Satanás, fortaleza do holocausto, tu és aquele que eu amo. Satanás manifesta-se através de nossas vozes. Letra de música satânica que tem. A letra da música rock é muitas vezes abertamente satânica. Eis uma composição de Dead Kennedys. Deus me mandou abater-te vivo. Eu mato criança, tenho prazer lá em vê-las morrer. Eu mato as crianças, faço as mães chorar, esmago as crianças debaixo do meu carro. Quero ouvi-la, dá-lhe confiante veneno. Sob o nome de Kiss, composto pelas iniciais Kings of Satan Service, reis ao ofício de Satanás, The God of Thunder, o Deus do trovão cantava. Aí a letra da música fala assim: fui educado por um demônio, preparado para reinar como aquele que é. Eu sou o Senhor do deserto, um homem de ferro por trás dos modernos. Chamo as trevas para divertir-me. Eu te ordeno que te ponha de joelho diante do Deus do trovão rock. Então, só porque eu estou lendo alguma dessas mensagens, porque dentre muitas dessas músicas, às vezes que se cantam rápido, às vezes com uma melodia e um ritmo agradável, porque ele trabalha com um ritmo agradável para nosso ouvido. Muitas dessas músicas de um idioma não nosso conhecido, não o idioma do nosso país, nós nos agradamos, nós nos escutamos e às vezes ousamos a repetir apenas acompanhando o ritmo, ainda que a gente não conheça o idioma que a gente acaba adquirindo para nosso meio, abrindo porta, abrindo espaço para que os inimigos infernais venham agir. E isso é sério, porque hoje o satanismo ele tem crescido muito. E às vezes a gente parece que é uma coisa radical, uma coisa legal, mas não é. É uma estratégia. É uma porta aberta por onde os inimigos agem. Então é bom ficar sempre atento. Cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você adere para dentro da sua casa, né? Então assim, para você iniciar, você não vê problema algum. Mas existe casos de jovens que começam a escutar essa música e começam a sentir vontade de se matar. Existe muito caso de pessoas que começaram a ouvir essa música e depois sentem um desejo de suicídio. Existe muito caso de pessoas, testemunho relatado de pessoas que começam a ouvir essas músicas, depois começam a sentir o desejo de se mutilar. Houve inclusive um tempo atrás que houve uma moda de pessoas que se mutilavam, se cortavam com gilete o pulso. Aquilo é uma coisa diabólica, aquilo era uma coisa ruim, aquilo era uma coisa satânica. E às vezes esse mal que trazemos ou que permitimos dentro de nosso meio é por meio da música, que parece algo simples, parece algo radical, parece apenas um ritmo de adolescente ali revoltado e tal. Não, mas o inimigo ele se apropria dessas brechas e muitas vezes entra na tua casa, entra na tua família. Não é o inimigo não tá para brincadeira. Então não tô fazendo um vídeo aqui simplesmente porque eu sou uma pessoa do tipo fanático, do tipo que acredita em coisas que não faz sentido. Não, é algo sério. Algo muito sério que tem invadido muitas vezes. Falo isso aqui porque eu fui um testemunho vivo de uma pessoa que gostava muito do rock. Então lá no princípio da minha adolescência eu comecei a gostar muito de roupa preta. Então eu começava a usar somente roupa preta, camisa preta, bermuda ou calça. Chegou o status da minha vida que eu pintava minhas unhas de preto, né? Comecei com música nacional, não vou citar nome aqui, mas saltou para internacional, né?
E aí, a internacional, vou citar aqui, eu comecei mesmo ali ouvindo Linkin Park, ouvindo Evanescence, até então parecia uma coisa suave, uma coisa tranquila, até que eu fui parar ali em Slipknot, né? E dentro do, quando eu fui fazer um estudo depois sobre aquilo que havia me envolvido, existe no CD dos Slipknot ali um álbum chamado Iowa. E ali dentro daquele álbum, um derramamento muito grande de sangue ali para conseguir gravar aquele disco. E você vai ver algo bizarro por baixo do pano. E aquela música, ela deixa a pessoa ali com os nervos à flor da pele, excitando, como eu li aqui. É uma música que excita você a usar droga, excita você a beber, excita a ter relação sexual, porque dentro do satanismo é comum a depravação sexual, não é relação sexual em si. Inclusive, dados missas negras é por meio de uma orgia sexual. Não vou poder me aprofundar, porque talvez uma criança possa ver esse vídeo. Mas é para você despertar, porque o inimigo tá aí, trabalhando fortemente, e ele age mais tranquilamente no meio que as pessoas não acreditam que ele existe. Eu testemunho que aquilo mudava meu comportamento. Na 8ª série que eu estudava, meu apelido era Rebelde. Me chamavam de rebelde. E depois que eu fui buscando uma mudança em Deus, essas experiências ficaram na minha memória. Realmente o mal existe. E eu sentia a minha natureza ser uma natureza rebelde por meio da música. Sentia um desejo de bebida por meio da música. Então não é brincadeira. Não veja que fala o restante da pesquisa. Quem tem a juventude... Ó, outro canto termina com a seguinte palavra. Veja outra mensagem subliminar dentro da música. Quem tem juventude possui o futuro. Vinde agora, filho da besta, sede forte, canaizinhos louvou o diabo. Ou seja, através do satanismo, o satanismo ele exalta a música do rock. E no rock é a maneira que ele tem de levar as pessoas mensagens subliminares, lavagem cerebral, na verdade. São músicas que ela tem por finalidade lavagem cerebral, onde vai mudar o comportamento da pessoa, vai inserir o mal na cabeça das pessoas. E aí depois que você acredita que isso é só uma bobagem, não, é só um rock, é só uma música. Aí você não explica tudo, não é verdade, né? É barulho no meio da noite em sua casa, é pesadelos, é obsessão demoníaca, é aquilo que vai crescendo em você, aquele prazer, aquele desejo naqueles filmes de terror, é aquela naturalidade de ver muito derramamento de sangue. Então aquilo já começa a dar-se algo já fora do natural, portanto sobrenatural. Porque tem coisas que é só uma vaidade humana, não dizer assim, mas há algo a mais por baixo do pano. E eu faço essa denúncia aqui. Cuidado com as músicas. Padre Gabriel Amorth, inclusive até o próprio padre exorcista, Padre Gabriel Amorth, que recentemente faleceu, ele escreve em um dos seus livros sobre o beat. Então essa lavagem cerebral, hoje, ela não está somente mais na música do rock. Se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar no funk, no pagode, né? Deixa eu me recordar aqui. No funk, no pagode, no rap. Então existe uma mensagem subliminar ali. Em alguns casos, muitos desses cantores famosos aí, existe um derramamento de sangue. Em alguns casos mais graves, holocausto de criança. Mata-se criança e oferta para demônios, para que sua música tenha sucesso, para que sua banda tenha sucesso. E isso não é no fundo uma canção de niná. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que é mentira. Na verdade isso existe. O mal sempre existiu, os filhos das trevas estão ali, trabalhando. Assim como o cristão católico, ele reza, ele confessa, ele jejuma, ele vai à missa se ofertando para Deus, para ser instrumento de Deus como filho da luz, os filhos das trevas não são diferentes. Eles estão aí. Eles também jejuam, eles também fazem suas orações ao demônio
estão aí para combater aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Jesus Cristo. Eles estão aí para ser o anticristo. Então desperta na fé, né? Então aqui eu vou pegar o finalzinho da pesquisa e vou colocar 12. Quem entra numa seita satânica passa pelo rito de iniciação, geralmente comporta por 12 pontos. Para entrar no rito satânico, passa por 12 pontos. Abjurar o batismo, negar o batismo. Abjurar a fé na Eucaristia, eles roubam a Eucaristia para fazer missas negras, onde a sequência de homens ali, ele introduz Jesus eucarístico dentro do órgão genital de uma mulher. Eu disse que não ia falar, mas acabei falando. E ali esses homens têm relação sexual com essa mulher. E depois, para ali ejacular nessa Eucaristia e profanar o corpo de Cristo. Isso existe muito. Por isso que eu, através dessa passagem que eu lhe falo, lhe convido a fazer orações, adorações, receba Jesus e oferta em reparação a Jesus que está sendo ofendido. Recusar a obediência a Deus e dizer sim a Satanás, Lúcifer, Belial. Repudiar a Virgem Maria, renegar o sacramento, pisotear a cruz, pisotear as imagens e a das virgens dos santos, prestar juramento de fidelidade eterna aos príncipes da terra, usando linguagem diabólica, ser batizado em nome do demônio, escolher um nome correspondente, receber numa das coxas a tatuagem que significa pertença à seita, como timbre diabólico, geralmente um bode. Algumas seitas aceitam outra coisa, mas geralmente é um bode. Assumir novo padrinho pertencente à seita. E aqui, número 12, roubar hóstia consagrada para rito sacrílego. Esse rito sacrílego eu já falei mais ou menos que é abertamente. Então existe o satanismo. Estão crescendo essa organização. Recentemente aqui em Boston, Estados Unidos, houve o maior evento satânico da história. Qual foi o tema de reunir satanistas do mundo inteiro em Boston, Estados Unidos? O tema foi o Brasil. Se você anda desinformado, desperta. Porque toda essa mudança não é a tua. Desperta na fé, faça muita oração e oferta a Deus em reparação às ofensas feitas a Jesus, porque o inimigo existe e o inimigo está aí. Cuidado com as músicas, cuidado com aquilo que você ouve, porque o inimigo está trabalhando através da música para haver uma lavagem cerebral. E eu já notei, eu ando pesquisando, já tem um certo tempo que eu ando pesquisando, inclusive até no rap, faço uma denúncia aqui ao rap, que eu escutei durante muito tempo da minha infância, com a propriedade. Existe um ataque, uma lavagem cerebral da música, levando as pessoas a odiarem a Igreja Católica, levando as pessoas a odiarem o sacerdote. Você vai notar, se você for fazer a pesquisa, você vai notar que todas as outras religiões são respeitadas, mas todas, o alfinete está apontado para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, a Igreja da Verdade. Essa igreja tem 2000 anos de história. Incontáveis heresias tentaram derrubar a barca de Pedro, e a barca de Pedro está de pé. E a promessa de Cristo é que as portas do inferno nunca prevalecerão. Então cuidado com os rocks satânicos. Aqui é uma denúncia. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não é só uma vaidade adolescente. O inimigo tá aí. Desperta. Desperta tu que dorme. Desperta na fé. Deixe sua curtida. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. E compartilha. Salve Maria Imaculada. Que Deus te abençoe.